Enviais ter o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então vamos começar precisamente com aquilo que a Alzira pediu, que falássemos sobre o discernimento no Evangelho de São Lucas, visto ser o evangelista do ano que iremos escutar em todos os domingos. E diremos que falar do discernimento neste Evangelho, eu diria que ele começa com uma figura que faz um verdadeiro discernimento e termina também com uma experiência de discípulos que são capazes de fazer também uma experiência de discernimento. E o discernimento é, sem dúvida, se quisermos aqui pegar numa definição do que é o discernimento, eu diria deste modo: é compreender o modo como Deus nos fala interiormente. Ora, uma das tónicas presentes em toda a obra de Lucas, seja ele o Evangelho, e juntamente com os Atos, é a grande viagem da palavra. E esta viagem da palavra, ela é manifestada em Jesus, em primeiro lugar, no Evangelho, e pelas testemunhas, concretamente nos Atos dos Apóstolos, a partir dos próprios apóstolos. Ora, nesta viagem interior, não é uma viagem, é uma viagem com uma meta. É um caminho que vamos percorrendo, mas tem uma meta sempre no nosso horizonte, que é aprender a ler o que se passa dentro de nós e as interpretações que nos surgem a partir do que vai acontecendo no mundo. Isto é no próprio mundo, no mundo em que estamos inseridos, nas nossas coisas cotidianas, que se realiza a própria palavra e por isso somos convidados a uma atitude de discernimento permanente. Para quê? Para amadurecer a nossa fé, para fazermos a vontade de Deus. E por isso poderíamos que discernir é responder ao apelo de Deus, à vontade de Deus. Isso pressupõe, sem dúvida, que a palavra habita em nós. E habitar em nós é permanecer nela. Ora, e é isto que nos diz até a própria catequese que nós aprendemos. O discernimento é um dom do Espírito Santo. Um dom esse que é uma graça. É uma graça que vem de quem habita no Espírito, quem acolhe o Espírito. E neste sentido, todos nós somos convidados diariamente a discernir. Isto é, a procurar a vontade de Deus. Peguemos, falando para mulheres, peguemos em duas mulheres. A figura de Eva, por exemplo, não percebeu, no momento do pecado original, não entendeu que quem lhe falava não era a voz do Espírito, era o maligno. Pois não parou para discernir. E por isso mesmo, ela não foi capaz de distinguir se era Deus que lhe falava, se era o maligno. E, iludida pelo maligno, acabou por pecar. Isto é, por não fazer a vontade de Deus. Por ficar fechada sobre si mesma. E é curioso que neste processo de discernimento, em todo o caminho de discernimento, Deus dá-nos a liberdade, respeita a nossa liberdade, respeitou a liberdade de Eva em desobedecer e em pecar. Eu diria que foi uma imensa dor para Deus ao ver Eva a pecar. Contrariamente à figura de Maria,
é ainda celebrada a sua Imaculada Conceição há poucos dias, é de alguém que faz um verdadeiro e autêntico processo de discernimento. E por isso diremos que o Evangelho de São Lucas, nestes 2 primeiros capítulos, chamado o Evangelho da Infância, juntamente com Mateus também tem o Evangelho da Infância, em Lucas, a figura de Maria é uma figura tão central que ela aparece, efetivamente, como alguém que sabe fazer um processo de discernimento. É claro que em todo o processo de discernimento há, sem dúvida, as questões que se levantam a Deus. E neste levantar das questões a Deus, Maria não coloca barreiras a todo este caminho, este processo, mas ela quer colaborar. Como é possível se eu não conheço o homem? Este caminho, este processo, este caminho que somos chamados a fazer, este caminho de discernimento, leva-nos a não compreender o todo e o alcance, todo o mistério de Deus em nós. E por isso encontramos na figura de Maria alguém que, agraciada por este Deus, esta Maria, esta jovem, no fundo é tocada por Deus, é eleita por Deus, ela no fundo dispõe-se a fazer a vontade de Deus. E por isso diremos que o relato da anunciação do anjo a Maria, tradicionalmente conhecido, é um verdadeiro caminho de discernimento. Porquê? Porque leva a um sim, não apenas um verbalizar de uma vontade, mas um sim que toca a sua vida toda. E por isso ela coloca-se ao serviço. Discernir é colocar-se ao serviço de Deus. E perguntemos, mas ela teve a compreensão total de todo o mistério que estava a acontecer na sua vida? Não. E por isso diremos que Maria também foi crescendo na fé. E o crescer na fé é este compreender toda a ação de Deus que vai revolucionar a nossa vida. Diremos também do seguinte: esta prática do discernimento é, no fundo, um ato de me expor às Escrituras. Deixar que as Escrituras me falem. Diremos do seguinte: diremos que é dar vida às Escrituras, é eu abrir o livro das Escrituras, é o contactar com as Escrituras. E é nesta perspectiva, o discernir é um ato de leitura da vida à luz das Escrituras. Discernir é fazer com que os textos sagrados nos falem. Pressupõe de nós uma abertura muito grande. E por isso podemos, de certo modo, dizer, na linguagem de São Lucas, o discernimento é esta longa viagem da palavra de Deus pela nossa vida. E diremos que podíamos até dividir o Evangelho de São Lucas em 5 longas etapas. Etapas essas, ou viagens, que nós queiramos dizer. A primeira etapa do Evangelho de São Lucas, diríamos, os inícios desta viagem, o início da viagem da palavra, encontra-se nos primeiros 2 capítulos, como já vos referenciei. Este Evangelho da infância é aquela palavra que habita em Maria, que aceitou, que discerniu, enquanto Zacarias teve dificuldade em acreditar. E portanto, diremos que Zacarias foi alguém que não foi capaz de se colocar à escuta, mas que se ouviu a si próprio.
E nesse sentido, sendo eu já velho e a minha mulher, como é que isso vai acontecer? E, portanto, ele coloca os seus limites humanos como obstáculo à ação de Deus. Maria apenas quis colaborar. Como é possível se eu não conheço o homem? E, portanto, não há aqui qualquer tipo de barreira na figura de Maria. Portanto, diremos que o início desta longa viagem da palavra se centra precisamente nestes 2 primeiros capítulos. Passado este itinerário, estes dois capítulos, nós entramos no programa da viagem. Que viagem é esta, em primeiro lugar? Não é uma viagem que nos conduz a um beco sem saída, mas conduz-nos àquilo que é a contemplação do mistério de Jesus em nós, a paixão, a morte, a ressurreição e a sua glorificação. E, portanto, diremos que todo o programa desta viagem é um programa plenamente cheio do Espírito Santo. O Espírito é um lugar privilegiado, na linguagem de São Lucas, em toda a sua obra. Não deixa de ser interessante que já nos primeiros 2 capítulos nos aparece a força do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. Mas ela acontece também logo nos primeiros capítulos, nos capítulos seguintes. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Jesus, quando regressa do deserto, cheio do Espírito Santo, vai para a Galileia. E, portanto, diremos que o Espírito habita plenamente em Jesus. Aquilo é o mesmo Espírito que virá sobre ele no momento do seu batismo. E por isso, esta viagem não se trata de uma viagem, como eu dizia, sem meta, sem horizonte, mas é, sem dúvida, a meta é sempre contemplar o mistério da paixão, da morte, ressurreição e glorificação de Jesus. No dizer de Santo Inácio de Loyola, fazermos esta viagem da palavra, pressupõe da nossa parte um procurar. E por isso vamos aqui, daqui a pouco, abordar 3 verbos que Santo Inácio tem como importantes para o ato de discernimento, que é o procurar, que é o encontrar e que é o eleger. São estes 3 verbos que hão de marcar todo o processo de discernimento. E por isso diremos que é um caminho sempre aberto. Não é um caminho sem saída. Não é um caminho que nos conduz a um beco. Pelo contrário, conduz-nos à maturidade da fé. E qual é este programa de Jesus? Qual é este programa que Jesus nos propõe a cada um de nós, do mesmo modo que propôs aos seus discípulos? Nós encontramos no capítulo 4 a ida de Jesus à sinagoga de Nazaré. Aquela terra que o viu criar, que o viu crescer, aquela terra que nunca foi capaz de perceber que Jesus era muito mais do que o filho de José e de Maria. Nunca foram capazes de entender que ele era o Filho de Deus. E por isso a recusa permanente. Jesus começa por dizer no capítulo 4, versículo 16, como um texto fundamental. Foi a Nazaré onde fora criado e, segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando, encontrou a passagem onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a proclamar aos prisioneiros a libertação e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a procurar um ano favorável do Senhor. Depois de enrolar o livro e de devolver ao ajudante, sentou-se. Os olhos todos na sinagoga estavam fixados em Jesus. Começou então a dizer-lhes: hoje,
aos vossos ouvidos cumpriu-se esta escritura. E todos davam testemunho acerca dele, admiravam-se com as palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E podemos continuar por aí fora. Olhamos para este texto como o programa que Jesus apresenta no Evangelho de São Lucas, não se trata de, diremos, não é manifestado num acontecimento excepcional, mas naquilo que era hábito de Jesus. Aos sábados, como era habitual, ia à sinagoga. E a sinagoga é o espaço da escuta da palavra. E este é outro aspecto que é importante ter no processo de discernimento. É o saber escutar, é o pôr-se à escuta. A escuta não é apenas um ato de ouvir. Os surdos também são capazes de escutar. A escuta é a abertura do nosso coração à novidade de Deus, à surpresa de Deus. A escuta toca o coração para que a vida se transforme. Eu diria até, escutar é desde já participar dos sofrimentos de Cristo. É manter a comunhão com Cristo. É, na linguagem de São João, permanecer em Cristo. Ora, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, desenrolando, encontrou a passagem onde estava escrito. E voltamos aqui novamente à presença do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim. O processo de discernimento é esta presença do Espírito sobre nós, que nos vem pela graça do batismo. E num processo de discernimento, há de conduzir-nos à sabedoria de Deus. E por isso, só quem faz este caminho é capaz de conhecer, experimentar e celebrar e testemunhar o mistério de Deus em cada um. E por isso nos tornamos enviados como Jesus foi enviado. Porquê? Porque a missão dos viajantes, que somos cada um de nós, é a missão de Jesus. Não é diferente. E por isso, quando diz, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, também nós fomos ungidos para levar esta boa nova aos pobres. Enviou a proclamar aos prisioneiros a libertação. E tantas prisões que nós hoje criamos nas nossas vidas. Muitos daquela gente que nós encontramos, que se relaciona connosco, muita daquela gente que faz parte das nossas comunidades, muita da gente que encontramos nos espaços de trabalho, nos espaços sociais, encontramos tanta gente prisioneira de tantas escravidões, que a vida hoje lhe proporciona. E por isso libertar os prisioneiros, enviar e proclamar aos prisioneiros a libertação. Reparemos que a ação de Jesus no Evangelho de São Lucas é sempre um ato libertador. Sempre. Em qualquer momento. Dar a recuperação da vista aos cegos e enviar a liberdade dos oprimidos. Quantas vezes, fruto de facto da nossa ausência de discernimento, quantas vezes, fechados sobre nós mesmos, não somos capazes de ver, estamos cegos. Não somos capazes de ver a palavra de Deus a atuar. E por isso diremos que mandar a liberdade aos oprimidos é já fruto, efetivamente, de quem se sente curado pelo próprio Jesus.
E finalmente, proclamar um ano favorável do Senhor, um ano jubilar, é um ano de alegria. Quando Jesus diz, hoje cumpriu-se a palavra que acabaste de escutar, diremos que se trata deste grande ano jubilar, este ano de festa, este tempo de libertação que o Senhor nos vem trazer a cada um de nós. Este tempo de cura, diremos, das nossas chagas. É, no fundo, esta manifestação graciosa de um Deus que cuida de nós como um pai cuida de um filho. Ora, e todo este programa que Jesus apresenta é, no fundo, o programa que a Igreja hoje deverá assumir. Andamos todos à procura, muitas das vezes, o que é que vamos fazer, elaboramos projetos pastorais magníficos, que muitas vezes não passam do papel. E estes programas que muitas vezes nós realizamos, que não passam de um papel, pressupõem que não fomos capazes de procurar verdadeiramente o nosso caminho a seguir. Manter-se numa atitude de procura é, no fundo, trazer à vida cotidiana as palavras de Jesus. Ora, e é a dificuldade, de facto, de aceitação, porque se nós formos depois ler este texto até ao versículo 30, há grande dificuldade, efetivamente, em perceber como a recusa de Jesus se vai acentuando, a tal ponto que diz, mas ele, passando por meio deles, seguiu adiante. Esta recusa de Jesus, este recusar a Jesus, todos eles que de facto, daqueles que foram ouvindo, leva a que Jesus, no fundo, continue o seu caminho. Mas ele, passando por meio deles, seguiu adiante, isto é, seguiu o seu caminho. Jesus continua esta viagem. Ora, a terceira etapa do Evangelho de São Lucas trata-se do quê? Dos encontros de Jesus ao longo da sua viagem. Vimos, já abordámos o início da viagem, os primeiros 2 capítulos, depois do capítulo 4 até o capítulo 6, é sem dúvida o programa da viagem de Jesus e dos seus viajantes, concretamente dos seus discípulos. Vamos encontrar no capítulo 5 o chamamento que Jesus faz aos discípulos, em que, no fundo, se trata de uma subida também ao monte, em que Jesus passa a noite em oração, mas tendo ele, diz isto, tem a ver neste diálogo logo com Pedro, é muito interessante, logo no capítulo 5. E aconteceu que enquanto a multidão se comprimia à sua volta para ouvir a palavra de Deus, ele estava de pé junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos que se encontravam junto ao lago. Tendo descido deles, os pescadores lavavam as redes. Ao entrar, então, num dos barcos, o que era de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, afasta-te para águas profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu Simão, mestre, toda a noite nos afadigámos e não apanhámos nada, mas para a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma enorme quantidade de peixes e as suas redes estavam a romper-se. Podíamos continuar agora também por aqui e diríamos do seguinte modo. Neste diálogo entre Jesus e Pedro, no contexto da pesca, diremos que o primeiro ato de adesão de fé de Pedro é quando lança as redes. É este fazer a vontade de Jesus. De tal forma que quando ele reconhece Jesus, ele reconhece-se efetivamente como pecador. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E, portanto, diremos que neste encontro com Jesus, claro que Pedro já teria ouvido falar de Jesus, até porque Jesus andava por aí a pregar naquela zona da Galileia, já gastava grande multidão, e por isso o facto de Pedro acabar por estar naquele trabalho, já tinha, na sequência de
de uma noite infrutífera, diremos em que nada pescou, uma noite quase de vazio, que é às vezes a nossa vida, andamos tanto a correr, e de facto não pescamos nada, as redes da nossa vida estão completamente vazias. Porquê? Porque nos falta, no fundo, realizar este gesto de Jesus. Lança as redes agora. E lança-as para onde eu te digo. E vai para águas mais profundas. Isto é, mergulha no mistério. Não fiques na superficialidade da vida. Não fiques na superfície das águas. Vai mais fundo. Vai para as águas profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Fizeram então um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudá-los. Porque a carga era muita. Isto é, porque os frutos, de facto, eram muitos. Porque a bênção, as graças eram muitas. Eles vieram e encheram ambos os barcos de tal modo que estavam a afundar. E, portanto, diremos que a nossa adesão de fé é este realizar esta vontade de Jesus, lançai as vossas redes. E é aí que, neste encontro com Cristo, nos reconhecemos a nossa pequenez. Isto é, a nossa ação pastoral hoje na Igreja não é fruto de fazermos muitas coisas e de andarmos espartilhados com muitas reuniões e com muitas coisas, porque corremos o risco das nossas redes virem vazias completamente. Mas sim sermos capazes, naquele momento certo, e isto acontece como, de facto, numa atitude de verdadeiro discernimento, lançar as redes no momento que o Senhor nos diz, para águas mais profundas. Isto é mais fácil para nós vivermos numa atitude acomodada, realizarmos mais do mesmo no nosso mundo. Eu diria o seguinte, deixa-me dar agora este exemplo, não é que eu seja contra, não é nada disso, pelo contrário, até sou inteiramente deste dinamismo agora lançado à Igreja, a questão do sínodo que aí vem, ou que aí está, este sínodo sobre a Igreja. Neste sínodo sobre a Igreja, nós corremos o risco de apenas falar para dentro, quando o objetivo deste sínodo tem que ser essencialmente ouvir o mundo. Ouvir o mundo é aqueles que andam distantes. E a Igreja tem sempre uma grande facilidade em falar para dentro de si mesma, ouvir-se a si mesma e ter uma dificuldade enorme em falar para o mundo. E Jesus, quando no final do Evangelho de São Mateus, concretamente, ir por todo o mundo. E, portanto, diremos que, com aquela expressão do Papa Francisco tão pronunciada tantas vezes, irmos às periferias é irmos ao mundo. Não é ficarmos acomodados na nossa bolha. E este sínodo corre esse risco de nós de continuarmos a ver o mundo como o inimigo a abater, quando deve ser um espaço de diálogo e de encontro. E é esse processo, exige de nós, sem dúvida, um processo de interior, não só de conversão, até que um processo de discernimento tem como fruto com a nossa conversão pessoal, exige de nós uma profunda conversão para não vermos nos que têm uma linguagem diferente da nossa, um modo diferente de pensar do nosso, se fosse de facto algo de mal. É preciso irmos às águas profundas do lago, que é no fundo a nossa realidade. E nós formamos muitos grupos dentro da comunidade e continuamos a ter medo de constituir, de ouvir, de facto, a voz dos que estão fora da Igreja, os que andam por águas profundas. Ora, e é precisamente neste diálogo, é precisamente neste ir ao encontro, que nós não nos arvoramos em sábios da verdade e da palavra, mas reconhecemos que somos, de facto, também fracos e pecadores. Ora, dizia-vos eu que então, nesta terceira etapa, a partir do capítulo 6, vêm os encontros de Jesus ao longo da sua viagem.
e que começa, sem dúvida, no capítulo 6, versículo 17, e vai até ao capítulo 8. Ora, estes 2 capítulos aparecem-nos, sem dúvida, diremos, ter os encontros de Jesus, precisamente como a cura do servo do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim, e, portanto, acontece nestes encontros, reparemos que não eram gente do grupo de Jesus. O servo do centurião romano, não fazia parte da multidão, não era discípulo. Mas verificarmos como a mensagem, o Evangelho de São Lucas nos apresenta, sem dúvida, um caminho universal, um caminho aberto aos que estão fora. E por isso estes primeiros encontros com o centurião romano é, no fundo, a referência como o Evangelho está aberto ao mundo. E na obra de Lucas, por exemplo, e volto a frisar aqui a questão também dos Atos, reparem que a igreja dos Atos não ficou apenas em Jerusalém. Rasgou as suas fronteiras geográficas e foi pelo mundo. A grande figura de Paulo, diremos que Paulo foi este homem que ultrapassou todas as fronteiras, não ficou apenas na igreja de Jerusalém, mas desde a Ásia Menor à Europa, correndo os riscos de não ser entendido, de ser maltratado, de ser preso, de ser expulso das próprias comunidades que tinha fundado. Ora, mas a igreja é de facto isto, este sentido universal. E por isso São Lucas, ao longo de toda a sua obra, vai colocando este sentido universal da salvação. Não é apenas para um povo eleito, mas aberto a toda a humanidade. E por isso aparece este centurião romano, em que mostra, sem dúvida, que o servo estava muito, muito mal, isto logo no início do capítulo 7, e neste pedido que lhe faz, há uma coisa que para o centurião é importante. Quando Jesus pretende deslocar-se à casa do centurião, ele diz: eu não sou digno que entres em minha morada. Eu não sou digno que entres em minha casa. É uma verdadeira consciência, efetivamente, de que a sua vida não vive em conformidade com a vontade de Deus. Mas há uma coisa que é importante salientarmos. É a força da palavra. Basta uma só palavra e ele será salvo. E, portanto, diremos que o centurião assenta muito na força da palavra. Este encontro de Jesus com o centurião assenta muito na força da palavra. A palavra transforma. E é curioso que, se há pouco vos falava, que na linguagem de Santo Inácio, o discernimento pressupõe este procurar caminhos novos. Ele também tem, sem dúvida, este verbo que é o encontrar. Encontrar, sem dúvida, este próprio Cristo. E encontrar, porque Cristo também se deixa encontrar, atenção. Isto é importante. Cristo não só se aproxima, mas deixa que nos aproximemos. E este encontrar é porque também Cristo se deixa encontrar. Recordo que no Evangelho de São João, logo no início, no capítulo 1, aparece-nos sem dúvida aquele episódio dos 2 discípulos, onde moras? E ele diz: vim de ver. E eles ficaram com Jesus e permaneceram nele. Ora, este procurar leva-nos a este dinamismo, a permanecer em Jesus, a habitar em Jesus. Porquê? Porque Jesus também se deixa encontrar. E a grande viagem que Jesus faz no Evangelho de São Lucas, da Galileia a Jerusalém, e de Jerusalém até ao fim do mundo, que era, sem dúvida, o Império Romano, até à cidade de Roma, que era considerado o fim do mundo naquela altura, toda esta viagem que Jesus faz, toda esta revelação da vontade do Pai é um deixar-se encontrar.
para que nós o possamos encontrar. E por isso Jesus não usa apenas os espaços das sinagogas, que era o lugar do culto, mas usa por cidades e aldeias. Ele ia passando para cidades e aldeias, para que o possam encontrar, e neste gesto de Jesus, ele deixa-se encontrar. E por isso a viagem da palavra é continuar a ser hoje, esta força, como vimos no centurião romano, pela força da palavra, acreditava na transformação, mas porque continuar a ser pela palavra, este Cristo a deixar-se encontrar. É encontrar-se pela palavra e pelos sacramentos. A igreja é isto. É um procurar e é um encontrar. E por isso, Jesus toca nas circunstâncias normais da vida da pessoa. Este centurião romano vivia a amargura de um servo estar doente, e de seguida vem a ressurreição do filho da viúva de Naim, de aquele cortejo fúnebre que vem a sair da cidade de Naim, vem a sair da cidade, e um Jesus que está a entrar na cidade de Naim juntamente com os discípulos. E teremos aqui uma imagem belíssima de um encontro, isto é, de Jesus que se deixa encontrar junto àquela mãe amargurada e com certeza destruída, além de ser viúva, agora ficava seu filho. E por isso diremos que o que é que se encontra aqui dá-se aqui este encontro, encontrar-se, um deixar-se encontrar. O que é que acontece aqui? Acontece a palavra e o gesto. Jesus diz à mulher, àquela mãe, em primeiro lugar, não chores. É a primeira coisa que dizes àquela viúva. Faz-nos recordar, precisamente, aquele episódio quando os discípulos vivem atemorizados no meio do lago da Galileia, no meio de uma grande tempestade. O que é que Jesus diz aos discípulos? Não temais, não tenham medo. E portanto diremos que a presença de Jesus é esta presença sempre que nos faz inverter a nossa situação nos momentos de fragilidade. Diríamos, a presença de Jesus fortalece-nos nos momentos de fragilidade. Vem trazer, isto é, este encontro com Jesus, dos discípulos com Jesus, por exemplo, no Mar da Galileia, desta viúva de Naim. Reparemos que toda a situação depois mudou fruto deste encontro. De um Jesus que como eu volto a frisar, de um Jesus que se deixa encontrar por nós. E por isso o que é que nós verificamos? Verificamos o seguinte. Verificamos, em primeiro lugar, o caso desta viúva, e todos os que estavam naquele cortejo diziam: um grande profeta surgiu entre nós. Portanto, vem de facto esta admiração por Jesus. Vem esta mudança interior, fruto daquele encontro. Vem aquela alegria de perceberem que Jesus faz maravilhas, devolve a esperança, a alegria, a vida àquela mãe. A mãe, ao perder um filho, perdia, de facto, um pedaço da sua vida. E no fim encontramos, sem dúvida, o mesmo com os discípulos. E todo este encontro conduz-nos precisamente a um crescimento na fé, a um acreditar cada vez maior. Ora, e porque o tempo está a passar rápido, temos que avançar. Na quarta etapa, nos vai do capítulo 9 ao capítulo 19, é a grande viagem de Jesus para Jerusalém. Reparem que a viagem, esta parte que eu estava a falar sobre os encontros de Jesus, termina precisamente assim. O capítulo 8 inicia-se deste modo. Eu acho que é muito interessante. Após estes encontros com Jesus, nesta viagem que ele vai falar ainda na Galileia,
O capítulo 8 começa assim. E aconteceu, de seguida, ele percorria cada cidade e povoação, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Isto é um sumário daquilo que é a vida de Jesus. Mas ele diz de seguida, iam com ele os 12, no fundo os discípulos, não é? E há algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha sido 7 demónios, e Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que os serviam com os seus bens. Isto é, diremos que este grupo de mulheres que nos fala São Lucas, e a única a falar-nos deste grupo das mulheres, elas eram discípulos de Jesus também. E discípulos enquanto o seguiam, enquanto faziam a experiência de Jesus, e diz-nos o texto que começa a dizer que foram curadas de algumas enfermidades, de alguns males, e portanto diremos que foram mulheres a quem Jesus as liberta dos sofrimentos que as amargurava, que as aprisionava, no fundo a concretização do que vimos no capítulo 4, quando Jesus vai à sinagoga de Nazaré, e portanto todo este fruto desta ação de Jesus, elas tornam-se discípulos de Jesus, acompanham-no juntamente aos 12. E o que é que elas fazem? Elas serviam com os seus bens. Elas serviam, e no fundo elas tornam-se participantes deste anúncio do reino de Deus, deste anúncio da boa nova. Elas tornam-se também, provem como foram curadas dos seus males. E por isso elas continuam todo o itinerário com Jesus até Jerusalém, e nós sabemos que depois do momento da paixão e da morte de Jesus, se dá-se a dispersão dos discípulos e elas permanecem ali a observar tudo de longe. Enquanto o texto nos fala dos apóstolos. Os apóstolos expressaram-se completamente. E elas ali se mantêm. Ora, e diremos que todo este itinerário que estas mulheres fazem, todo o itinerário que os discípulos vão fazendo, todo o itinerário que a Igreja hoje faz, é este processo de discernimento permanentemente. Isto é, no fundo, este experimentar todo o mistério e a ação de Deus em nós. Este é um dos aspectos fundamentais. E depois vem, sem dúvida, como eu vos dizia, no capítulo 9, 52, até o capítulo 19, nós vamos encontrar a grande viagem de Jesus para Jerusalém. Não se trata de uma, como é que se diz, não se trata de uma caminhada, como agora se faz muito, né? Agora toda a gente faz uma caminhadas, ainda bem, mas não se trata de uma caminhada dessas. Não se trata de fazer uns trilhos, como agora também diz trilhos por todo até sítio. Não se trata nada disso. Trata-se, sem dúvida, de uma grande viagem espiritual que nós encontramos aqui. Não se trata de mudar de ares, trata-se do itinerário espiritual. E que todo este percurso até o capítulo 19, ele nos vai dizer que, sem dúvida, sejamos capazes de também fazer este caminho para Jerusalém. Isto é, um caminho que deve ser feito, ele, de abertura à ação do Espírito. O caminho da Igreja é isto precisamente. É, no fundo, aceitar este Jesus que está connosco, que habita em nós, acolher o dom do Espírito que nos vem pela graça do batismo, este sabermos ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Aliás, deixem-me aqui voltar um bocadinho atrás, só para vos dizer aqui um texto que nos mostra, sem dúvida, o que é fundamentalmente ser discípulo. Vamos lá ver se eu encontro aqui ainda. O texto é aquele que Jesus nos fala. Não basta dizer Senhor, Senhor, está aqui. Porque me chamais Senhor. Senhor, e não fazeis o que digo. Porque aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Mostrar-vos-ei a quem ele é semelhante. É semelhante ao homem que edifica a casa
escavou, aprofundou e colocou o alicerce sobre a rocha. Quando veio uma inundação, uma torrente, e rompeu contra aquela casa, não foi capaz de a avalar por estar bem edificada. Mas o que houve e não põe em prática é semelhante ao homem, que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. A torrente irrompeu contra ela, imediatamente desabou e foi grande a ruína daquela casa. O discípulo de Jesus, aquele que de facto deseja permanecer em Jesus, é aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Que vai construindo a sua casa, isto é, que vai construindo a sua vida sobre a rocha. E a rocha é o Evangelho. É aquele que aprofundou. E reparem que já vos falei de dois textos onde usa este aprofundar, este profundo. Isto é, Lucas tem a preocupação, até pela sabedoria que tem, pela muita investigação que fez, como nós sabemos, e a tradição diz-nos que ele eventualmente seria médico. Ele fala desta necessidade de aprofundar o mistério, de ir a águas profundas, isto é, não ficarmos na rama, na superficialidade das coisas, mas irmos às realidades mais profundas de nós mesmos. Este entrar em nós mesmos. Para quê? Para melhor servir. A vida, quem faz, quem no fundo constrói a sua vida sobre a rocha, quem aprofunda os alicerces da sua vida, é de alguém que se preocupa em fazer a vontade de Deus. E todo o seu caminho é este aprofundar da fé. Não significa por isso que não falhemos, atenção. Não significa por isso que não, às vezes não façamos a nossa vontade. E por isso todo este itinerário que nós encontramos aqui, esta viagem para Jerusalém, onde muitos dos encontros e muitos aspectos eles fazem uma abordagem às questões morais da vida, não deixa de ser muito interessante verificarmos que todo o Evangelho, este ciclo, este capítulo, o final do 18 e o início do 19, nos fala de duas conversões, isto é, uma conversão que é a conversão de Zaqueu, no início do capítulo 19, e anteriormente fala-nos do cego de Jericó. E, por exemplo, o cego de Jericó era aquele que desejava ver, aquele que procurava ver, e este desejar, reparem que já falámos aqui da importância da escuta, mas também este do ver, e o ver bem a realidade, e é o próprio Zaqueu procurava ver Jesus, o desejo de procurar. Quando estamos, sem dúvida, neste caminho de Jesus, quando percebemos, vamos sentindo a força da palavra, quando sentimos que ele de facto nos liberta e transforma a nossa vida, nós procuramos-lo ver cada vez mais. E por isso somos capazes de vencer os obstáculos da própria vida. Os obstáculos, as barreiras não são para nós, não podem ser para nós impedimento, como não foram para Maria, como vimos no início. Não é isto possível se eu não conheço o homem. Portanto, ela confia que, de facto, Deus há de ter, no fundo, a solução para que a vontade de Deus se realize. Também aqui este episódio de Zaqueu, este procurar ver, este desejar ver. O ver é o experimentar também, é fazer a experiência de Jesus. E por isso esta parte final da viagem de Jesus para Jerusalém, de facto, mostra-nos estes dois relatos. Por um lado, o relato do cego de Jericó, que gritava por Jesus, que é no fundo o cego tem necessidade de ser escutado, porque ninguém o escutava, portanto era alguém que estava posto à parte, e é Jesus que o escuta, isto é, o texto diz, Jesus parou. E portanto isto é aquilo que há pouco dizia, é o deixar-se encontrar também por aquele homem. Aquele homem procurava Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas Jesus também se deixa encontrar porque para no seu itinerário, na sua viagem. Jesus não tem pressa de chegar a Jerusalém. Jesus tem a urgência, de facto, de que muitos possam seguir a sua palavra. Isso é a urgência de Jesus. Não é a urgência cronológica de chegar a Jerusalém. Não, é a urgência de facto de que se encontre e que aceite a sua proposta de salvação. Ora, e depois acontece a figura de Zaqueu, que muda também radicalmente a sua vida. Procurava vê-lo, e por isso, nesta procura de Jesus, ele acolhe-o.
E acolhe precisamente para quê? Para transformar radicalmente a sua vida, para ele ser também expressão da palavra de Deus, para ser, no fundo, mostrar a sua libertação, enquanto consegue se sentir prisioneiro por não ter vista, Zaqueu sentia-se prisioneiro pela sua condição social. Ora, Jesus liberta todas as nossas circunstâncias da vida. E por isso, nesta quarta etapa, entramos na quinta e última etapa, e diríamos que se dá o início de uma nova viagem. Aparece o processo da paixão, morte e ressurreição, e finalmente todos os relatos das aparições, mas íamos terminar no capítulo 24. O capítulo 24, bem conhecido por os discípulos de Emaús, íamos aqui falar de 2 ou 3 notas importantes, para nos mostrar também como eles fazem um processo de discernimento. Processo é este discernimento que eles fazem. Meus amigos, verificamos que os discípulos não tinham entendido os acontecimentos de Jerusalém. Não tinham entendido todo este mistério da morte, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E por isso começam-se a afastar de Jerusalém. Iam para Emaús. E afastar-se, de facto, deste local de Jerusalém, local onde se tinham acontecido todos, onde se tinha dado a revelação, isto é, a meta, efetivamente, de todo o caminho que Jesus tinha percorrido, era, no fundo, realizar-se este mistério da paixão, morte e ressurreição e a sua própria glorificação. Eles não tinham entendido, portanto, afastam-se. E o afastar-se não é fazer, não é estar numa atitude de procura, mas também não é afastar-se que vão encontrar. Afastar-se de Jerusalém é o fechar-se sobre si mesmo, por isso simplesmente. O afastar-se de Jerusalém é, no fundo, o não estar disposto a fazer caminho. Este afastar-se de Jerusalém é não expor, não dar a sua vida, no fundo, não deixar que a sua vida continue um caminho de discernimento. E é interessante que neste caminho que eles vão fazendo ao afastarem-se, marcados pela desilusão e pelo desencanto, Jesus vem colocar-se no meio deles. E o que é que Jesus faz? E aqui vem novamente a força da palavra. Faz-lhes o que nós podemos dizer uma catequese, por isso simplesmente é isso. Fala-lhes dos acontecimentos todos. Diremos que faz uma revisão da matéria. Ora, e nesta revisão da matéria que Jesus faz, ao contrário dele, diremos que há aqui aquele ardor que começa no seu coração. Este amor, este ardor, deixar queimar o nosso coração pela palavra, é, no fundo, abrir-se à ação do Espírito Santo, pela força da palavra. Ora, este episódio leva que, neste processo que eles vão fazendo, o ardor diremos que é este abrir-se à vontade de Deus, ao ponto que, quando chegam a Emaús, os discípulos fazem uma súplica: fique connosco, Senhor. O desejo de permanecer em Cristo. E, portanto, diremos que a grande opção que os discípulos fazem, neste itinerário de desilusão, nesta desilusão em que se encontravam, num caminho que vão percorrendo pela força da palavra, marcado pela presença de Cristo, eles chegam ao momento de dizer assim: fique connosco. E Jesus vai-se embora, como nós sabemos, reconheceram-no pelo gesto do pão, mas o que eu quero frisar fundamentalmente é esta expressão: e eles voltaram a Jerusalém e anunciaram tudo o que lhes tinha acontecido. Isto é, a nossa vida, enquanto cristãos, é muitas vezes o afastar-nos de Jerusalém, ficando fechados sobre nós mesmos, marcados pelas desilusões, pelos desencantos. Isso encontramos tantas vezes nas nossas comunidades. É afastar-nos
Mas é este Jesus que se deixa encontrar para nos trazer de novo a Jerusalém, o lugar da realização do mistério de Deus. É trazer a Jerusalém, é devolver-nos à comunidade. E teríamos que estes dois discípulos é o exemplo, de facto, de um autêntico processo de discernimento. Ora, deixem-me, vamos terminar já. Por isso, diremos 3 considerações sobre este processo de discernimento que se encontra aqui marcado no Evangelho. Nós poderíamos dizer mais coisas sobre o Evangelho de Lucas, mas deixa-me dizer 2 ou 3 ideias ainda sobre isto. Discernir é um olhar disponível para se deixar interrogar. E isto, reparemos que os discípulos de Emaús foi o que foram fazendo, de certo modo, por deixar-se interrogar. No que nós encontramos, naquelas multidões que seguiam Jesus, era interrogar-se: quem é este homem? Quem é este? É um estar disponível para se deixar interrogar. E muitas vezes, a nossa falha, enquanto cristãos hoje, nas nossas comunidades, somos comunidades que não se interrogam. E, portanto, como não nos interrogamos, porque é tudo um facto consumado, não é preciso, portanto, nos interroguemos. A palavra deve interrogar-nos, deve interpelar-nos, deve levantar questões. Ainda ontem o Evangelho, o que é que nos dizia? Falava sobre esta geração. É que podemos chamar esta geração. E aquela questão não era apenas para aquela atividade concreta, é para nós hoje. Portanto, o deixar-nos interrogar hoje pela palavra é um ato de discernimento. Jesus, no seu modo de atuar, vive aberto e disponível para ser encontrado no caminho da nossa vida. Reparemos que é um Jesus que se encontra disponível. E por isso diremos que, nesta procura que vamos fazendo, neste caminho que vamos fazendo procura, neste caminho que vamos encontrando estes sinais de Deus, leva-nos àquilo que se chama a eleição, eleger a vontade de Deus. Eleger a vontade de Deus como? Nas circunstâncias pessoais da nossa vida. Nas circunstâncias pessoais da nossa vida. Por isso, as escolhas que vamos fazendo as escolhas que vamos fazendo, fruto do nosso discernimento, levam-nos, sem dúvida, a uma fortaleza espiritual. E fortalecidos espiritualmente, estamos sempre mais abertos à vontade de Deus. O processo de discernimento tem sempre um fim: fazer a vontade de Deus. Dizia-vos eu que estar disponível para este processo de discernimento a que a Igreja é chamada a percorrer, aliás, este sínodo que estamos a fazer não é mais que um processo de discernimento. Percebermos, no fundo, o que é a vontade de Deus hoje, o que é que Deus quer falar aos homens do nosso tempo. E por isso, no fundo, é um verdadeiro discernimento espiritual para nos levar a uma meta. Já dizia a canção da minha juventude, que a minha meta é Cristo. E, portanto, o discernimento espiritual leva-nos a Cristo, porque Cristo vem até nós. É um Cristo que se faz encontrar. Ora, e a vida é este teste, fruto do discernimento, a nossa vida torna-se este teste de graça.
Olha, Jesus mostra-se, sem dúvida, muito disponível e desprendido de si mesmo, por isso tão desprendido que aceitou a própria morte. E por isso a Igreja tem de ser desprendida para ser hospitaleira. A Igreja tem que ser, a Igreja é dom. E tem que ser mais dom na medida em que se abre aos dinamismos do Espírito. O mesmo se passa connosco.